Memórias RAM. Tantos tipos, tantas marcas, tantos preços, tantos... Bem, tantos. Mas por detrás de todos estes pentes, qual é que é a diferença de tantos preços, de tantos tipos? Qual é que é a verdadeira diferença entre todos estes pentes que tenho aqui? Bem, olá a todos, I'm For Nightmares e hoje vou falar sobre as diferenças nos pentes de memória RAM. E que essas diferenças são basicamente a geração, a frequência, a quantidade de armazenamento e algumas características especiais que elas têm. Portanto, vamos ao vídeo depois da vinheta. Ok, vamos começar pelo que é a RAM. RAM ou RAM significa Redundant Access Memory, ou em português, memória de acesso aleatório. E é um tipo de memória que permite a leitura e escrita de memória primária do sistema do nosso computador. Ou seja, é a maneira mais rápida que o computador tem de armazenar, sem ser a cache do processador, de armazenar toda a memória utilizada, todos os dados utilizados para abrir ou interagir com diversos programas, para que o utilizador tenha uma utilização o mais rápida e clean possível, por assim dizer. E assim, o termo aleatório significa que a memória, os dados armazenados nestes pentes podem ser acedidos a qualquer altura, a qualquer posição e a qualquer velocidade, até, neste caso, a memória sendo de 800 MHz até 800 MHz. As memórias dividem-se em várias gerações. Neste caso, as gerações mais comuns e que hoje em dia vocês conseguem ver são as DDR. Claro que, se forem como eu, coletores de material informático mais antigo, ou simplesmente gostam de ver, ou procurar na internet, existem memórias mais antigas. Já agora, eu já falei particularmente da memória DDR5 num vídeo anterior, vai estar disponível aqui no card, portanto, se quiserem clicar, eu agradecia. Agora, o que é que significa DDR? DDR significa Double Data Rate e a memória tem o significado do seu nome, Double Data Rate. Estas memórias ainda podem variar no GDDR, que são as memórias específicas para placas gráficas, e LPDDR, que são as memórias usadas atualmente em portáteis e ultrabooks. Por acaso, este ultrabook não tem nenhuma LPDDR, o que é bom porque as LPDDR são soldadas na motherboard, não podendo fazer upgrades. Começando com o DDR1, temos memórias com 200 até 400 MHz, memórias bastante fraquinhas e com uma capacidade máxima de 1 GB por pente. 1 GB era mais comum em memórias ou compradas mais atualmente para computadores, para substituírem computadores mais antigos, ou então em servidores, porque 1 GB em DDR1 ou DDR era muito caro. DDR2, como o que eu tenho aqui, são memórias da segunda geração. As memórias desta frequência vão de 400 MHz, que é o que eu tenho aqui, 400 MHz, até 1660 MHz, que são pentes muito mais rápidos. E normalmente a norma é arranjar memórias a 800 MHz, mas existe a 1066 MHz, que é o pente que eu tenho aqui. A capacidade máxima destes pentes são de 4 GB, mas o mais comum de encontrar é 2 GB, principalmente porque os 4 GB têm algumas especificações que nem todas as motherboards conseguem aguentar. Por acaso, pela primeira vez, e uma coisa que é completamente impossível, ou quase impossível de se observar, é que há uns modelos de MacBooks que suportam estas memórias DDR4, estas memórias DDR2 a 4 GB. O que a Apple ser um dos únicos produtos a conseguir ter a compatibilidade com uma coisa que todos os computadores deviam ter, isso não é normal, mas é muito engraçado. As voltagens desta memória, ou diferença potencial, é de 1.8 volts, o que é uma memória que tem uma diferença potencial bastante grande. Esta diferença potencial começa a ser reduzida com as gerações, e é o que vamos ver agora na DDR3. Na DDR3 temos memórias que vão dos 800 MHz até 2133 MHz, sendo que existem umas overclock a 2400. Eu não aconselho comprarem dessas, mas se quiserem, o risco é vosso. Com capacidade máxima por pente de 16 GB, o que é bastante. Imaginem um pente só com 16. Normalmente nós encontramos a DDR3 pentes de 4 ou de 8 GB, 16 é um bocadinho, para além de ser mais caro, é mais incomum. E a diferença potencial, ou voltagem destas memórias, é de 1.5 volts,
o que é muito menor e também futuramente e potencialmente gasta menos watts e menos amperes também, o que é bom. Depois temos a DDR4 com frequências entre 1600 MHz a 3200 MHz. Atualmente já existem memórias mais rápidas, mas também são em overclock, o que eu continuo a não aconselhar comprarem. Portanto, não é boa ideia. Com uma capacidade máxima por pente de 32 GB, o que, bom, é muito já. A voltagem dela, ou a diferença potencial, é de 1.2 volts e é precisamente o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui um pente de 8 GB, ainda dá para mais 3 pentes. Um pente de 8 GB a DDR4 a 1.2 volts, o que permite uma bateria, uma longevidade da bateria muito maior do que na DDR3 e na DDR2 e obviamente na DDR1. E depois, por último, temos as futuras DDR5. Essas memórias eu já falei e volto a repetir, já falei num vídeo anterior, está aqui no card, está disponível qualquer hora, vocês podem ver qualquer dia, qualquer momento. E elas já estão disponíveis na versão LPDDR5. Mais disponíveis a nível de telemóveis e smartphones e não a nível de ultrabooks. Ainda não existem em ultrabooks, pelo menos que eu conheça. Estas memórias irão ter na DDR5, não na LPDDR, na DDR, pelas notícias e documentos que eu consegui já ter acesso. Frequências entre os 2400 MHz, o que é um salto muito grande, até aos 4800 MHz, o que é imenso. Possivelmente ainda querem atingir os 5200 MHz, o que ainda é mais, mas há de provavelmente continuar a ser por overclock como todas as outras, o que eu continuo a não aconselhar a ninguém comprar. Overclock em coisinhas tão pequenas, eu nunca aconselho. A capacidade máxima por pente será de 64 GB, o que é bastante bom, porque isso significa que nós iremos conseguir ver pentes de 16 GB muito mais, de maneira muito mais comum do que os antigos DDR4 a 8 GB. Ou seja, os preços dos 16 GB em princípio irão diminuir, mas no início vão estar caros. A voltagem ou a diferença potencial destes pentes são de 1.1 volts. É por assim dizer, um avanço menor, porque desta vez foi só um avanço de 1.2 para 1.1 volt, mas ainda assim é bastante bom porque já conseguimos diminuir de 1.8 volts a DDR2 para 1.1 volt a DDR5. E se continuarmos assim no DDR6, vamos ter provavelmente uma voltagem de 1 volt, ou pronto, diferença potencial, não vamos estragar a conversa toda. Diferença potencial de 1 volt ou até menos, imaginem. Claro que temos a variação GDDR6, porém estas são completamente diferentes. Elas não são de facto DDR6 ou um futuro de DDR6. As GDDR6 são memórias de placas gráficas e são baseadas na arquitetura das DDR4. Ou seja, nem sequer DDR5 ainda são. As placas gráficas têm ainda bases em DDR4 para as memórias, apesar de ser muito mais rápido do que as memórias DDR4. Por isso é que se chamam GDDR6. Ia dizer 5. Agora, quanto às características especiais de cada pente, aí sim entramos num ramo muito mais interessante sobre estes pentes. Começando pelas memórias SSD. Estas são memórias específicas para servidores. Apesar de algumas motherboards suportarem este tipo de memórias de servidores, estou a falar de motherboards que não sejam de servidores, elas não são para computadores normais, para além de que são bastante mais caras. Quanto a nível profissional, SSC significa Error Correction Code, ou memórias de correção de erro. Isto é um tipo de memória muito utilizado para detectar e corrigir corrupções de erros de computador, não de governo, de erros de computador. Ups, acho que tem o FBI à porta. Oh, nada disso. Esta piada foi tão má. Epá, é que foi tão má. Ainda por cima não a consegui fazer bem. Na boa. São muito utilizadas principalmente em servidores com a tecnologia ZFS, já que este tipo de tecnologia de NAS ou de servidor permite com que os dados, quando são lançados para o servidor, primeiro entrem na memória RAM e só depois nos discos, sendo uma passagem de armazenamento muito mais rápida e atingindo velocidades muito mais rápidas. Por exemplo, velocidades de 1 GB por segundo
de comunicação com um servidor ou com uma NAS. Este tipo de tecnologia é utilizado, por exemplo, em servidores com FreeNAS. Um software muito interessante e que acho que até poderá ter utilidade no futuro. Também temos as memórias buffered. Buffer é uma região específica da memória RAM, normalmente é um chip tal e qual como este aqui, que é utilizado para armazenar ficheiros temporários, ficheiros de transferência de informações rápidas para o processador. Enquanto estes ficheiros estão a ser transferidos, o buffer armazena estas informações para que esses dados não sejam corrompidos e com que faça uma transferência muito mais rápida, já que o buffer é quase como utilizado como cache. E depois temos a capacidade de dual ou triple channel, que é basicamente poder ter 2 pentes ou 3 pentes num computador. Esta capacidade atualmente é mais específica à motherboard suportar ou não, porque as RAMs já quase todas suportam hoje em dia, quer dizer, se calhar as DDR1 ainda com alguma dificuldade, algumas não sei bem. E basicamente permite a memória chegar a uma frequência superior àquela pode, aumentando o desempenho geral do computador. O Dual Channel, 2 pentes no computador, permite o aumento até ao dobro da velocidade das memórias RAM. Apenas esta tecnologia é ativada quando temos memórias RAM do mesmo tipo, ou seja, com a mesma frequência. Quer dizer, com frequências diferentes também funcionam, mas é melhor com a mesma frequência e tem que ter a mesma capacidade, ou seja, esta tem que ser de 1 GB, por exemplo, e esta tem que ser de 1 GB. Se for 1 GB e 2 GB, já não